A gente vai estar demonstrando como que funciona ali, né, as principais funcionalidades do nosso ponto de venda. Dentre elas, a emissão do cupom fiscal, a emissão do cupom não fiscal, né, a gente informado muito como pré-venda, informações de como finalizar a compra, como que você consegue pôr dados do cliente, fazer uma pesquisa. São as informações básicas, né, os pontos essenciais ali para você estar utilizando a tela de venda. Claro que a gente vai ter aí outras aulas mais específicas em algumas questões dentro da tela de venda, dentre elas uma venda no fiado, um recebimento. Essa daqui é uma aula, mais uma abordagem geral, com as principais funcionalidades para você já estar trabalhando com a tela de venda, tá? Então eu estou aqui para fazer o login, então eu vou clicar entrar com o meu usuário. Aqui eu estou utilizando o usuário padrão que a gente normalmente já deixa cadastrado, usuário 1 com senha 1. Então eu estou entrando com eles, eu vou bater o Enter ali, tá? E agora a primeira coisa que vai aparecer para a gente é a opção da sangria suprimento. Essa sangria suprimento é quando a gente vai fazer o controle de caixa e através dela eu vou informar ali, né, eu vou colocar ali o valor que eu estou fazendo na minha abertura. Então vamos supor, estou abrindo a minha gaveta, iniciando meu dia com R$ 150. Basta eu colocar o valor, embaixo é opcional, né, eu colocar uma observação. E aí, clicando no tiquezinho, eu vou estar finalizando, imprimindo, né? No caso, se você tiver uma impressora de cupom, você vai estar imprimindo um comprovante com data, horário, usuário e o valor da abertura, tá? No caso, vamos supor que você não queira fazer esse procedimento, você não quer informar com quanto você está abrindo caixa. Mesmo não informando, o sistema vai fazer o monitoramento, tá? De quanto que você está vendendo, se você fizer uma sangria ou até mesmo um suprimento posterior a esse daqui, ele vai contabilizar e no final do dia você vai conseguir tirar um relatório de tudo que foi movimentado no seu caixa. Isso aqui é só para deixar mais completo, colocando ali, né, o valor que você está fazendo na tua abertura do dia, tá? Então, se você quiser pular, basta você não preencher nada nessa tela e clicar na opção de cima ali, onde a gente tem sangria barra suprimento e uma setinha apontando para a esquerda. Eu clicando ali, eu pulo essa etapa e já vou direto para a etapa de começar a mexer com o software. Mas no caso aqui, como eu quero fazer um controle, eu vou colocar que eu estou abrindo o caixa com R$ 150. Vou clicar no tiquezinho e ele vai estar finalizando para mim, né, e gerando o nosso cupom, ok? No caso, agora, para dar continuidade, a gente vai entender um pouquinho do sistema, tá? Aqui em cima, na primeira barra, eu tenho ali a nomenclatura da licença, eu tenho alguns menus em cima, como configurações, normalmente utilizado pelo pessoal do suporte. Eu tenho também um livro com, né, um ponto de interrogação, que ao clicar nele eu consigo visualizar todos os atalhos do sistema, tá? Então eu consigo ver ali, eu quero ver como que eu vou reimprimir, mandar uma mensagem, selecionar um vendedor, fazer um pagamento parcial, fazer um fechamento no Pix, adicionar uma mesa, qualquer coisa, qualquer atalho que eu tiver dentro do sistema, ele fica demonstrando ali para mim quando eu clico naquele caderninho com a interrogação ali, ok? Outra coisa que eu vou ter é lá no outro canto, no canto esquerdo, eu tenho a funcionalidade, né, o modo que o meu sistema está trabalhando. E no caso a gente pode ver que ele está trabalhando como pedido. Por padrão a gente sempre trabalha como pedido e com a opção venda, tá? Então qual que é a diferença de um para o outro? Então a opção pedido eu não vou transmitir nenhuma venda para a Receita, ou seja, toda venda que eu fizer, finalizar, ele não vai gerar nenhum documento fiscal, ou seja, ele não gera o XML, ele não transmite aquela venda para a Receita. Já o que eu finalizar na tela azul, ele vai fazer o processo inverso, ou seja, ele vai transmitir aquele documento para a Receita Federal, vai gerar um XML, né, e vai compor a venda que é enviada para a contabilidade no mês posterior, tá? Então, toda venda finalizada na tela azul, ou se não for da cor azul, até mesmo porque o sistema ele tem a opção da gente alterar e colocar essas cores que a gente definir, né, mas assim que eu finalizar uma venda na modalidade venda, ele transmite, ou que eu finalizar na modalidade pedido, ele não vai transmitir, tá? Abaixo, onde eu tenho uma setinha piscando, é onde eu vou estar digitando o código ou fazendo, né, uma busca por nome de uma mercadoria. Não preciso clicar em nada, o sistema automaticamente, quando eu começo a digitar, ele já sabe que vai ser lançado ali. Então vamos pôr um exemplo aqui. Eu vou começar a digitar aqui morango, né? E eu comecei a digitar o morango, ele já automaticamente foi para lá e eu não precisei clicar em campo nenhum, tá? Então coloquei ali o morango, tá? Vou deixar ali que a gente já vai fazer a pesquisa. Então, ali eu faço o lançamento ou do nome que eu quero pesquisar, ou se eu souber o código direto da mercadoria,
um leitor e bipar aquele código de barras, ele já vai lançar automaticamente para a gente. Fora isso, na mesma linha, a gente vai ter lá na frente um sinal de multiplicador, tá? Então que ele já está ali com x1, ou seja, uma unidade. E aquilo ali eu utilizo para quando eu quero lançar mais unidades do mesmo produto, ou seja, eu quero lançar 2, 3, 4, 5, 10 unidades daquela mercadoria de uma vez só. E eu posso ativar isso apertando o asterisco, e aí ele para de piscar a nossa setinha aqui e passa a piscar o X para me informar a quantidade que eu quero. Então vamos supor que eu vou colocar 18, eu dou um Enter, ele confirma e volta para a setinha piscando e o X para de piscar. Uma outra forma também de eu entrar ali, eu apertar o Alt X, e aí automaticamente, né, caso algum teclado não tenha o asterisco, alguns notebooks não funcionam o asterisco, você pode apertar o Alt X também, tá? Que isso aí é uma questão individual, né, particular daquele computador. Então o Alt X ou o asterisco ele vai ativar essa opção e eu consigo digitar ali a quantidade que eu quero, tá ok? E como eu já comecei a digitar um nome ali, né, como eu estava falando, você pode pesquisar tanto pelo nome. Então comecei a digitar morango, a partir desse momento se eu apertar o F2, tá? Você pode até verificar na parte de baixo se ele já não tem um atalho para busca, tá? Lembrando, esses atalhos aqui eles são todos personalizáveis, eu não consigo mudar a tecla do atalho, ou seja, o F8 sempre vai ser dinheiro, o F11 sempre vai ser crédito e assim por diante. Mas a forma que ele está escrito, se ele vai aparecer ou não, ou até mesmo a ordem que ele vai aparecer ali embaixo para você, eu consigo alterar e a gente consegue mudar. Inclusive colocar o botão, caso não tenha, que é o caso aqui, né, não tem o botão de busca, eu consigo adicionar esse botão. Mas o botão de busca é o F2. Então, a partir do momento que eu comecei a digitar ali, no caso, morango, não completei a frase, vou apertar, né, a palavra, eu vou apertar o F2 e ele vai vir e vai procurar com aquele nome que eu comecei a digitar. Então, tudo que tiver aquele morango, né, ele vai procurar para mim, seja moranga, morango, morango chileno, morango 2 bandeja, morango 1 camada, ele vai procurar tudo que tiver aquela nomenclatura que eu comecei a digitar, tá? Então, se eu quiser um exemplo, adicionar, eu quero colocar o morango chileno, eu posso ver que o código do morango chileno é 153, então basta eu clicar no tiquezinho, ele vai puxar para mim morango chileno, tá? E eu dou um Enter e ele vai lançar 19, que foi a quantidade que eu deixei definida. Lembrando que aqui ele está como quilo por causa do cadastro da mercadoria, ela está configurada como produto quilo. Se tivesse unidade, seria unidade, se tivesse caixa, caixa, tonelada e assim por diante, né? Iria ter a unidade tributária que eu defini ali no cadastro dele, ok? Bom, a outra forma de lançar uma mercadoria é pelo código interno dela, como eu disse. Então eu digito o código 50, ele vai lançar para mim, ó, a batata extra. Eu tenho a opção também, se eu tivesse um código de barras, um leitor, bipar a mercadoria. E aí ele vai fazer o lançamento dessa mercadoria bipada para a gente, tá ok? Então essas são as três, vamos pôr assim, três formas da gente lançar, né? Uma eu procurando pelo nome, encontrando a mercadoria, dando Enter nela para selecionar. A segunda, direto pelo código, caso eu saiba qual é o código da mercadoria. E a terceira, bipando com o leitor, né, lendo o código de barras, tá? Um detalhe extra para algumas mercadorias que a gente configura ela como PV livre, tá? Lá no cadastro. Então, quando você vê a aula sobre cadastros, você vai ver e vai lembrar dessa parte que chama PV livre, que é quando a gente consegue definir o preço livre da mercadoria. E a gente tem algumas situações específicas onde a gente pode utilizar isso. Dentre elas, quando você quer um cadastro diversos, onde você não cadastrou aquela mercadoria ainda e você precisa vender ela, então é um código diverso, onde você vai bater o código, e seja o código que você definir lá, no meu caso aqui eu defini como código 1, assim que eu bato o código 1, ele não lança um valor exato, ele pede para mim informar para ele qual valor vai ser lançado, e ele vai lançar exatamente aquele valor que eu informar. Uma outra situação é quando você tem uma balança, aquela de checkout, porém uma balança mais antiga, ou que não tenha comunicação com o seu computador. Então, basicamente, o que você vai fazer nessa situação? Os seus produtos que são de balança, são pesáveis, vão estar configurados como PV livre, você vai colocar o peso na balança, vai digitar o código da mercadoria. Então, exemplo, laranja, coloquei laranja lá, digitei o código da laranja no sistema, e dou Enter. Como ele não tem a comunicação com a balança, eu não consigo pegar o peso ou o preço daquela balança, do que está mostrando na balança de forma automática. Mas ele libera que eu digite exatamente o preço que mostra no visor para mim.
tá? Então, vamos supor que o código da laranja é o 30. Eu vou digitar o código 30, vou dar Enter e vou olhar quanto que tem no visor. Então, vamos supor que no visor dá 4,85. Eu consigo vir e digitar exatamente o que mostra no leitor, lá no visor, tá? Então, eu vou fazer a demonstração. No meu caso aqui é o código 1. Então, vamos supor, num caso desse, né, que o código lá seria 1, o código da laranja, e deu 4,85. Basta eu digitar o código, que já está com essa PV livre ativa. Eu dou um Enter e você pode observar que ele não lançou direto. Ele simplesmente parou de piscar para a gente aqui, onde está a seta, e começou a piscar aqui para mim informar o valor. Então eu digito 4,85 e dou um Enter. E ele vai lançar exatamente com o valor que eu digitei. E quando eu bater o 1 de novo, vamos supor que fosse outro produto, eu posso digitar 5,89, 7,49, e aí eu consigo fazer vários, né, valores. E eu posso configurar isso para quantos produtos eu quiser. Que, como eu disse, ou é um produto diverso, ou também muito utilizado quando você não tem uma balança que comunica ali com o seu, né, com o seu frente de caixa, com o seu PDV, tá? E aí agora a gente vai ir para a parte, como eu já vi como que procura, eu vou ir para a parte para finalizar. Mas antes disso, vamos supor que eu quero colocar os dados do meu cliente. E tem uma forma da gente fazer isso para, na hora que imprimir o cupom, ele vir com algumas informações do cliente final. Seria eu apertar o F7, né? Que seria aqui, no caso, dados clientes, mas lembra que a nomenclatura ela pode alterar, mas o atalho não altera, então o F7. E quando eu aperto o F7, eu tenho os campos para eu estar informando os dados do meu cliente, né? E existe uma regrinha aqui. Eu posso informar um nome, eu posso informar, no caso, o CPF, e aí eu posso clicar aqui embaixo no disquete para salvar. Automaticamente você pode ver que aqui do lado do pedido já aparece até um nome que eu deixei lá. Porém, se eu quiser, vamos supor, eu quero colocar um nome, o CPF e o endereço. Mais nada, eu não quero preencher mais nada. Automaticamente o sistema ele vai te barrar, ele não vai deixar, porque se você vai preencher, além desses dois campos, você tem que preencher todos os outros campos. Então você tem que dar um cadastro completo. Caso você não queira um cadastro completo, você vai pôr só o nome e o CPF para identificar o cliente, ok? E aqui eu não estou cadastrando, tá? Eu estou só identificando meu cliente. Vamos supor que é um cliente recorrente, eu quero fazer um cadastro dele. Como que eu faço isso? Eu simplesmente posso clicar na lupa aqui, clicar no mais, e aí eu vou fazer um cadastro do meu cliente, tá? Então, na tela de retaguarda, a gente tem um vídeo só sobre cadastro, explicando passo a passo, mas aqui é um mais por alto. Então, eu cliquei ali e aí eu vou preencher os dados do meu cliente todos. Vou marcar a situação dele, se é um cliente bloqueado, que eu não posso vender no fiado. Se é um cliente que está liberado, ele pode até ultrapassar o limite dele e comprar. Se é um cliente que, por mais que ele está devendo, não gera juros e multas para o valor dele, né? Qual que seria o valor de limite de crédito daquele cliente, né? Então, eu consigo vir aqui e fazer todo esse cadastro para mim reaproveitar essas informações, tá? Que aí eu não preciso toda vez ficar preenchendo isso. Então vamos supor que você é um sacolão e você vende para um restaurante. Em vez de toda vez você ter que ficar preenchendo os dados de forma manual, você vai facilitar preenchendo de forma automática. Então você coloca ali o nome, salva aqui embaixo ou aperta o F3, né, que é o atalho para salvar. E aí toda vez que eu quiser pôr ali, no caso eu criei o Ricardo, toda vez que eu quiser que o Ricardo apareça, simplesmente clico na lupa e seleciono o cadastro dele. Tá? E aí, fora isso, eu tenho algumas outras informações, como observações de pré-venda, observações do cliente, se eu tiver tela entrega cadastrado, e aí a gente tem aulas específicas sobre cada módulo aí, ensinando para que, né, como utiliza, para que serve, como é que eu posso utilizar, as variações, tá? E aí eu te convido depois de estar assistindo mais aulas, vendo um pouquinho mais dentro da plataforma, tá ok? Mas então, por alto aqui, como que eu informo meu cliente? Então, depois que eu coloquei as informações que eu quero, seja ela o básico, nome, CPF, ou completo, né, todos os dados, ou cadastrei o cliente trazendo o cadastro dele, basta eu clicar no disquete aqui novamente para salvar. Como vocês já viram, o nome fica lá em cima. E a partir de agora, se eu quiser finalizar a venda, esses dados do cliente vai sair para mim no campo, lá no rodapé, na informação do cliente. E aí, antes de eu ir para o meio de pagamento, vamos supor que eu também quero tirar um desses produtos aqui, esse de 4,85. Como que eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente apertar o F5 ou vir na opção que me corresponde ao cancelamento do item. Então eu clico nele. Ou com o mouse eu vou lá e clico sobre o produto que eu quero, ou com a setinha para baixo ou para cima do teclado,
eu paro em cima do produto que eu quero cancelar, você pode ver que ele fica, né, selecionado, né, e aí eu dou um Enter. A partir desse momento ele vai perguntar se eu desejo cancelar mesmo aquele produto, tá? Tirar ele da minha venda. Se você tiver alguma restrição de usuário, né, vai pedir a senha do supervisor e basta você digitar, tá? Então, se você também ainda não sabe como que faz isso, a gente tem uma aula ensinando a criar usuários e determinar quem que pode ter acesso ao quê, o que cada um pode fazer dentro do sistema. É uma aula bem curta, bem direta, porque é bem básica e não é nada complexo de se fazer. Então aqui eu desejo realmente tirar esse produto de R$ 4,85, basta eu clicar no Sim, e aí ele vai remover. E eu tenho a opção também de cancelar toda a minha venda, basta eu apertar o F6 aqui, e a venda vai, né, vai ficar cancelada, eu posso pôr um Sim. E aí agora ele já encerrou para a gente, ele cancelou toda aquela venda, tá? E agora, né, mais do que nunca, a gente vai para a parte de realmente finalizar essa venda. Então eu tenho ali uma venda de R$ 4,00. Tá? Eu posso simplesmente escolher a forma de pagamento, tá? Então vamos supor, eu vou clicar no dinheiro ali, aperto o F8, ele vai direto para a opção do dinheiro, eu posso informar quanto que eu estou recebendo do cliente para informar o valor de troco. Então vamos supor que o cliente me deu uma nota de R$ 10, posso digitar os R$ 10, que automaticamente o sistema já vai me informar o valor do troco. Então se eu der mais um Enter, ele finaliza automaticamente a venda, me pergunta se eu desejo ou não imprimir o meu cupom, e aí eu posso clicar em confirmar, ele vai gerar impresso do cupom se você tiver, se você clicar em cancelar, ele não vai imprimir, tá? No caso aqui, eu tenho uma impressora que ela gera na tela, para a gente conseguir visualizar o cupom, mas no seu caso ele não vai abrir essa janelinha, ele simplesmente vai imprimir, isso aqui é uma impressora virtual. Então eu vou colocar para visualizar, só para a gente ver como que sairia o cupom. Então o seu cupom sairia dessa forma, ó, os itens, né, e a quantidade, tudo, né? As identificações, informações extras, tudo certinho. Esse válido por 10 dias é simplesmente porque o meu sistema está configurado para sair com essa mensagem, tá? Essa mensagem aqui é opcional, você colocar para se realmente você for utilizar a opção de pedido como um orçamento, tá? Então você consegue colocar isso aqui. Bom, finalizado ali, finalizei, ele vai imprimir para a gente também na tela um troco, né, com o valor que o cliente colocou. E no caso aqui, basta apertar qualquer tecla do teclado que ele finaliza para a gente e volta para, né, a próxima venda. E dentre isso, eu tenho uma questão. Eu consigo também bloquear um meio de pagamento para minha tela vermelha. Então eu consigo vir aqui no sistema e falar, eu não quero que o crédito ou o débito funcione na tela vermelha. Porque todas as vendas que eu faço na administradora de cartão, eu preciso tirar o cupom fiscal. Então, basicamente, você vai bloquear. E quando você clicar aqui no F11, que é o crédito, o sistema vai te barrar e não vai deixar você finalizar como crédito. A não ser que você altere o sistema para a opção modalidade de venda, tá? Através do atalho Alt-M. E aí sim, você pode vir e colocar na opção crédito, tá? Que seria o F11 ou o F9, que seria o débito. E aí, quando você clica aqui, ele vai te dar a opção de confirmar para você finalizar essa venda, tá? Vai te perguntar se deseja imprimir ou não, você pode cancelar. E automaticamente ele vai voltar para você, para a tela de pedido não fiscal, para você fazer as suas próximas vendas, tá? Então, fora isso, a gente também tem uma segunda forma ali, né? Que às vezes você vai trabalhar e vai precisar fazer, que é quando você tem que receber uma venda com 2 meios de pagamento, ou até 3, 4, né, que é quando a pessoa vai pagar uma parte no Pix, uma parte em dinheiro, no crédito, e aí a gente precisa finalizar. Primeiro detalhe que a gente tem que analisar é, se eu tenho uma venda no crédito, eu tenho que finalizar na tela azul. Por quê? O crédito só está liberado na tela azul. Claro que isso aí é configurado dentro do sistema. Eu posso muito bem liberar o crédito ou o débito na tela vermelha, ou seja, na tela do pedido, não tem problema nenhum, tá? Mas nesse caso em específico, eu estou com eles bloqueados, ou seja, se por mais que eu coloque para receber em 2 pagamentos, metade em um, metade no outro, eu não conseguiria receber no crédito ou débito na tela vermelha. Mas o Pix está liberado e o dinheiro, então eu consigo receber metade no Pix e metade no dinheiro aqui. E vamos fazer isso. Como que eu faço isso? Eu tenho a opção F10, fechar caixa ou venda. Então, quando eu clico nessa opção do F10, né, se eu venho aqui, ele automaticamente abre para a gente a opção do fechamento. Basta eu dar um Enter e aí eu escolho a forma de pagamento que eu quero, com a setinha para cima, para baixo, ou clicando aqui, escolhendo com o mouse, e eu vou escolher a opção do pagamento no Pix e vou colocar que a pessoa me pagou R$ 3 no Pix.
Automaticamente, quando eu der o Enter, ele vai puxar para mim, porque ele vai ver que tem um valor restante, porque o valor recebido não bateu com o total da nossa compra. E ele já puxa automaticamente ali R$1, que é o restante, né, o que falta. E aí eu posso vir e selecionar para a gente a segunda forma de pagamento. E clicar em confirmar. E aí ele vai finalizar, porque os totais do recebido e o total que foi, né, vendido já vão bater, e aí ele finaliza a nossa venda. Tá? Vou clicar em cancelar para ele não gerar um cupom para a gente. E aí eu posso fazer a mesma coisa, tá? Vou fazer uma outra aqui de R$15 na tela azul, que seria a tela venda. Eu posso simplesmente apertar o F10, clicar no mais ou dar um Enter, escolher a forma de pagamento, e aqui você já vai perceber que ele já tem a opção do crédito e do débito liberado. Olha aqui, crédito e débito. Entendeu? Então vamos pôr aqui, vou receber no débito R$7,50, vou receber R$2,50 no Pix, e o restante eu vou receber no dinheiro. Coloquei no dinheiro. Ele vai finalizar a nossa venda, pergunta se deseja imprimir, eu vou cancelar e automaticamente ele já vai voltar para a tela não fiscal para a gente fazer mais vendas, tá ok? Bom, algumas outras coisas que a gente tem que pegar aqui, que o sistema também te dá essas opções, são opções como você fazer uma sangria ou um suprimento, né? Às vezes você precisa fazer uma retirada para pagar um fornecedor, ou colocar um pouquinho mais de dinheiro, que às vezes o caixa está precisando de troco. Então você consegue fazer essas adições e retiradas, né? Adicionar e retirar fundos ali do teu caixa. Para isso você vai alterar para a tela azul, a tela de venda, e você vai clicar no menu, tá? Que é o Ctrl F12. E ali você vai ter a opção de sangria suprimento. Tá? Então, clicando na opção da sangria suprimento, eu consigo definir se eu vou fazer uma retirada do valor total que eu tenho no meu caixa ou se eu vou colocar mais dinheiro no meu caixa. Tá ok? Então, coloco, né, defino se é uma retirada ou se é um suprimento, quanto que vai ser feito, se tem alguma observação. E ao clicar no tiquezinho, ele vai confirmar essa operação para a gente, tá ok? Bom, então agora a gente já viu ali as principais funcionalidades, como que eu finalizo com meios de pagamentos rápidos, que são aqueles quadros que a gente já tem atalhos para eles, F8 dinheiro, F9 débito, F11 crédito e Ctrl F9 o Pix, tá? São formas de pagamentos que a gente tem atalhos rápidos, são as mais utilizadas. Fora isso, a gente tem a opção também do F10 para a gente finalizar a compra com mais de uma forma de pagamento, tá bom? E aí a gente tem ali também a opção do F2, que a gente vai fazer uma busca da mercadoria que a gente começou a digitar o nome, ou até mesmo apertando o F2 e procurando ela direto ali na tela de pesquisa, né? Vai trazer o mesmo resultado que a gente já começar a procurar pelo nome, ou apertar o F2 e assim começar a digitar o nome, tá ok? A gente já viu como que faz para, então, alterar entre a tela vermelha do pedido e a tela azul. Já vimos também como que cancela um produto ou cancela uma venda inteira. E para finalizar, eu vou mostrar agora como que a gente faz o fechamento do nosso caixa, né? Que é muito simples. Sem eu estar vendendo nada na tela, ou seja, não pode estar com nenhum produto lançado, eu vou apertar a mesma tecla para fazer um pagamento, receber, né, de uma venda meio a meio, que é o F10. Você pode ver que a própria nomenclatura ela é fechar caixa ou venda. Então, quando eu não estou fazendo nenhuma venda e eu aperto o meu F10, ele vai fazer a finalização para mim. E ali ele vai me dar os campos, né? No meu caso, ele já está trazendo os valores para a gente conseguir, né, fazer os comparativos. Mas no seu caso, ele vai vir todo zerado. Com o intuito do quê? Do teu operador de caixa calcular os valores que ele tem, informar para o sistema comparar com os valores que ele já tem calculado. Então, um exemplo, eu abri meu caixa com 150, eu fiz R$1.000 em venda em dinheiro e finalizei meu caixa. Na hora de eu finalizar, teoricamente eu teria que ter 1.150, porque se foi 1.000 de venda e 150 de abertura, né? Mas vamos supor que eu vim e coloquei que eu só tenho R$1.000, ou seja, R$150 eu acabei não colocando. E aí o sistema, como ele já faz esse cálculo, ele vai alertar para mim que teve uma quebra de caixa. E, inclusive, eu vou fazer isso aqui para você ver. Então, aqui, né, era para mim ter um total em dinheiro de R$160. Eu vou colocar que eu tenho somente R$80. Ou melhor, vamos pôr aqui R$95. Tá? Eu alterei ali, né, o meu vai vir zerado, o de vocês vai vir zerado, o meu já veio um valor, tá? Mas eu alterei e coloquei como se tivesse R$95.
Preenchi os demais valores, quanto que eu tenho de comprovantes de venda no débito, no crédito, então preenchi todos os valores e agora eu vou fazer o fechamento. Para fazer o fechamento, basta eu clicar no tiquezinho e ele vai perguntar se eu realmente desejo finalizar meu caixa. Eu posso colocar sim. E aí, logo após clicar no sim, ele vai imprimir um comprovante. No meu caso, como eu disse, ele vai gerar na tela. Tá? Mas no caso de vocês, ó, ele já vai direto para a tela, vai imprimir o comprovante e já vai direto para você entrar com o próximo usuário. Então você chegou aqui, né? Eu vou te mostrar como que seria o teu cupom. Olha, o teu cupom é dessa forma aqui, ó. Seu cupom, ele vai vir os teus dados lá em cima, tá? Ele vai vir quanto que o operador informou que ele tinha no caixa dele, né, de vendas, quanto que o sistema calculou, quanto que deu o total, né? E se teve quebra ou não. Logo a gente já pode pular para a parte de baixo aqui, a gente pode observar que ele já me falou que teve uma diferença. Né? O próprio sistema já acusou, falou, olha, o teu operador informou R$ 95, eu calculei 160, tem alguma coisa errada. Eu estou vendo que está tendo uma diferença que está faltando R$ 65 para bater com o meu valor. Né? Então o sistema ele já faz isso. Ele também te dá, do montante teu de venda, R$ 177,58, né? Quanto que foi de suprimento, quanto que você colocou no caixa daquele dinheiro todo, tá? Quanto que você tirou do caixa, quanto você teve de cancelamentos no período e quanto que foi real o teu faturamento líquido, tá? Então, se você pegar e somar, os teus suprimentos mais isso aqui, ele vai bater, ó, 177,58. Embaixo ele te deu uma diferença por causa que o total que o operador informou foi bem abaixo. E, por último, ele vai te dar um resumo de pré-vendas, que ele vai te passar, esse valor ele já está computado no total do sistema, mas ele só está te passando uma prévia, né, está passando uma parte, para te falar, olha, desse total de 177 que eu calculei, e 58, R$5 do dinheiro, né, se a gente for ali na opção dinheiro, R$5 da venda em dinheiro, ela foi feita na tela vermelha. E R$3 da venda no Pix foi feito na tela vermelha. Então aqui ele está te dando um resumo, né, de pré-vendas, ou seja, um resumo de vendas feitas na tela vermelha. Tá? Só para você saber desse montante todo, quanto que você vendeu na tela vermelha e o restante foi quanto que você vendeu somente na tela azul. Tá? Então se eu subtrair daquele valor total ali, né, eu vou saber exatamente quanto foi vendido na tela azul, porque eu estou tirando o valor total de quanto foi vendido na tela vermelha. Então, um exemplo aqui, eu poderia pegar o 27, tirar quanto que foi a venda minha de tela vermelha e eu ia saber exatamente quanto que eu vendi na tela azul, ok? Bom, gente, é isso, tá? Convido vocês a assistirem às demais aulas de cadastro, né, de módulos específicos, mas aqui eu abordei para vocês as principais funcionalidades para a gente estar trabalhando, já está começando a vender, começando, né, colocar um cliente, fazer uma pesquisa, finalizar uma venda fiscal, não fiscal dentro do sistema, tá ok? Bom, vejo vocês no próximo módulo, espero que tenha atendido vocês, consigam, né, já ter uma orientação e ter uma noção básica de como que você pode estar mexendo, já estar operando no seu sistema, na sua tela de venda.